Bom dia, meus irmãos. Hoje é quarta-feira e eu quero cumprimentar a todos com um bom dia, desejando que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e você permaneça nessa presença maravilhosa, honrando e glorificando o nome do Senhor. Trago para você Daniel 6:27. E ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Nessa manhã, rapidamente, eu quero falar sobre liderança. Liderança é algo fundamental para que o líder em si tenha sucesso. A liderança está embasada, ou a parte basilar da liderança está num tripé que nós chamamos perfeitamente de credibilidade, nós chamamos de alicerce e nós chamamos de comunicação. Esse tripé básico da liderança é fundamental para que ele tenha sucesso. Observe Jesus. Jesus, ele adquiriu credibilidade quando ninguém acreditava nele. Ele teve o alicerce do evangelho no Pai, por isso todo mundo não podia reprová-lo. E ele teve a comunicação, tornando-se verbo entre nós. E a comunicação de Jesus foi perfeita e completa, porque comunicou o céu com a terra. A liderança, seja ela eclesiástica ou comercial ou empresarial, o líder, por sua vez, não pode, em hipótese alguma, deixar falhar um desses pés, ou o tripé ficará manco. Eu observo perfeitamente nesse momento a credibilidade como primeiro fundamento importante. Por quê? Porque a tempestade torna um líder forte. Porque eu nunca vi um líder sem tempestade. É na tempestade que nós vamos conhecer o líder. Você às vezes pode ser derrubado, mas nunca vencido. Você pode até cair, tropeçar, mas nunca ficar prostrado. Três elementos fundamentais da credibilidade. Nós falamos em sistema de crença, ações sobre a crença e história do tempo praticado na crença. Quando eu falo de liderança eclesiástica, eu me refiro aos líderes da igreja primitiva e eu cito Pedro, que negou a Cristo. Mas quando este percebeu que a sua credibilidade estava em jogo, ele volta atrás, reconhece o seu erro, pede perdão e se converte ao Senhor. E ele é um dos que vai revolucionar o mundo, vai mudar a história. Em Atos 17:6, esse foi um dos homens que Deus usou para mudar a história do mundo. Tomé morreu na Índia pregando o evangelho. Tamanha era a credibilidade de Tomé. Tomé, aquele que não creu. Tomé, aquele que duvidou, mas quando convertido, preferiu morrer. E os indianos o mataram porque não queria, que contrariava o hinduísmo, que contrariava várias religiões. Mas Tomé prefere morrer porque a credibilidade estava em alta. Se Tomé, que não cria e passou a crer, eu pergunto, em quem você crê? Como você crê? Então, como seus liderados crerão se você não crê? Portanto, a comunicação é segundo o alicerce fundamental desse tripé, que fará com que eles enxerguem a tua visão, ouçam a tua visão e pratiquem a tua visão. Cristo os fez ver, ouvir e praticar. E ele, ao praticar, em Mateus 28, ele vai dizer, ide e fazei discípulo. Por que fazer discípulo? Porque não dá para andar sem fazer discípulo, ou seja, por onde você passa, seus filhos tornam seu discípulo, sua esposa torna seu discípulo, aqueles que te servem tornam-se teu discípulo, aquele que te cerca tornará teu discípulo, porque você tem, primeiro, credibilidade, segundo, comunicação, e dentro desse alicerce, comunicação tem um adendo que nós chamamos de caráter. O caráter é fundamental, porque, primeiro, a pessoa, o líder precisa se relacionar bem e ter um caráter ilibado com sua família. Portanto, o caráter familiar, o caráter social e o caráter profissional mostrará que é um caráter para depois falar de liderança eclesiástica. Essa comunicação, portanto, ela é fundamental, porque sem comunicação não há liderança, obviamente. E como conversar com a formiga, certo? O escritor dizia, tornando-se formiga. Ou seja, como você quer conversar com a sua liderança, torne parte dela. Envolva-se com eles, então você os conquistará. Eu quero, nessa manhã de quarta-feira, dizer,